Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você conhece as portas lógicas e suas famílias? A palavra porta sempre me intrigou na eletrônica digital. Por que será que escolheram essa palavra? Será uma porta para outra dimensão? A dimensão digital? Quem sabe? Isso veremos nesse tutorial. Vamos lá? Você conhece as famílias dos CIs digitais? Os modernos CIs digitais são oferecidos em 3 famílias básicas. Família TTL, aquela do CI 7400 com alimentação de 5 volts. A família dos CMOS lentos, aquela do CIs 4000 com tensões diferentes de 5 volts. A família dos CMOS rápidos, aqueles do CI 74HC00 ou 74AC00. Cada uma dessas famílias tem seus filhos pródigos, e como todas as famílias, tem seus problemas. E cada uma tem suas particularidades, regras para alimentar e regras para aplicações, e serão esses conceitos básicos que eu vou mostrar nesse tutorial. A invenção do circuito integrado foi um grande avanço para a eletrônica. Num único encapsulamento, você podia encontrar um circuito complexo. E uma das primeiras aplicações de sucesso do circuito integrado foram as portas lógicas. A porta lógica é a chave para a aplicação prática dos comandos digitais e até microprocessados. As portas lógicas colocam na prática a matemática de George Boole, que foi o matemático que inventou toda essa teoria que revolucionou o mundo. A grande vantagem das portas lógicas é que elas implementam de forma simples os estados lógicos 1 e 0 ou falso e verdadeiro da álgebra de Boole. O estado lógico 1, na prática, geralmente é representado nas portas lógicas por um valor de tensão maior do que 0. E o estado lógico falso ou 0 é representado nas portas com um valor de tensão igual a 0. Então, tudo ficou bem simples. As portas lógicas só lidam com 2 valores de tensões, tem tensão ou não tem tensão. Você também pode dizer se o nível de tensão está alto ou baixo, high ou low. Veja o circuito da figura que implementa uma porta inversora. Em inglês é conhecida como porta lógica NOT. É um simples transistor trabalhando na saturação ou corte. Veja que simplicidade! Até a forma de analisar o circuito ficou mais simples. Eu não preciso dizer qual o valor da tensão. Eu preciso simplesmente dizer se tem tensão ou é 0 volt. Por exemplo, se aplicar tensão na entrada desse circuito, isso é a chave A for ligada no mais VCC, note que a chave só pode ser colocada em 2 posições. Ligada a mais VCC estará no nível lógico 1. Ligada no terra, 0 volt, estará ligada no nível lógico 0. E a saída poderá assumir um dos 2 estados. Se o transistor estiver saturado, a tensão VCE será 0. E a saída estará no nível lógico 0 ou baixo. Se o transistor estiver cortado, então, a tensão VCE será igual a VCC, um nível de tensão alto, estado lógico 1. A análise, então, consiste em determinar o estado da saída em função dos estados das entradas. Para isso foi criada a tabela verdade. Veja que coisa simples, por isso a eletrônica digital é tão popular. A variável digital que expressa o estado da entrada é descrita na tabela pela letra A. E a saída pela letra Y. Mas existem muitas outras formas de descrever as entradas e as saídas. Agora é só analisar o circuito, mas não precisa usar malhas. Basta pensar se o transistor ligou ou desligou. Para o valor 0 na entrada, coloque a chave A para a posição 0. Tem tensão na base, a base assume o nível lógico 0. Esse é o valor da entrada na tabela verdade. O transistor corta e a saída vai para a tensão máxima, nível lógico 1. Esse é o valor que você deve colocar na saída da tabela verdade.
Viu? Isso é uma inversora. Entra nível lógico 0 e sai o inverso, o nível lógico 1. Se trocar a chave para a posição 1, então é aplicado tensão na base. A base assume o nível lógico 1. Esse é o valor a ser colocado na entrada da tabela verdade. O transistor liga, satura, a tensão na saída cai a 0. A saída vai para o nível lógico 0. Esse é o valor a ser colocado na saída. Inverteu novamente. Esse circuito pode ser usado para implementar uma porta inversora. Essa tabela verdade é uma forma de descrever a função lógica inversora que os americanos chamam de NOT. Nunca foi tão simples lidar com a eletrônica. Essa porta lógica foi implementada usando a característica do transistor que inverte o sinal de tensão aplicado à entrada na configuração emissor comum. Outro detalhe que difere muito a eletrônica digital da analógica é que essa tabela verdade expressa todas as possibilidades para esse circuito, para essa porta lógica. Bem diferente da eletrônica analógica, onde a tensão presente em um circuito pode assumir praticamente qualquer valor. Então, para trabalhar com um circuito analógico, como um amplificador, você vai precisar de um multímetro. Mas para trabalhar com a eletrônica digital, um LED com uma resistência já basta. Se o LED acender, o nível lógico é 1. Se apagar, é 0. Consertei muita máquina com esse testezinho fantástico. Claro que para você estar analisando o circuito digital, então ele está pronto. Ele já foi projetado, tudo está prontinho. Calculadinho para cortar ou saturar os transistores. Veja o símbolo da porta inversora. É assim que ela vai aparecer no diagrama. O mais importante é a bolinha. Ela indica a inversão. Veja o exemplo da porta lógica da família TTL 7404. Tem 6 portas inversoras dentro do mesmo chip. Dá até para você se perder e entrar na porta errada. Cuidado! Uma forma simples de analisar esse tipo de circuito é ir escrevendo os estados lógicos ao longo do circuito. Veja na figura, ou levantar a tabela verdade desse circuito. Vou começar com o valor 0 para a entrada. Vou escrever 0 na entrada do circuito. Equivale a colocar a base do transistor Q1 no terra. O transistor Q1 inverte o nível lógico. Então, no coletor aparece o nível lógico 1. Esse 1 no coletor do transistor Q1 será o nível lógico da entrada do transistor Q2. O sinal de saída no coletor do transistor Q2 será o inverso. Isso é 0. Esse será o valor a ser colocado na tabela verdade. Para a entrada igual a 0, a saída será 0. Se você fizer o mesmo para a entrada no valor lógico 1, verá que a saída também será 1. Então, é só completar a tabela verdade. Esse tipo de porta lógica é chamado de buffer. É o símbolo do amplificador. Esse circuito não inverte nada. Por isso só tem o triângulo sem a bolinha. Muito fácil essa eletrônica digital. Agora veja o circuito da figura. Esse circuito tem 2 entradas, A e B. Esse circuito tem 2 diodos e usa a propriedade do diodo funcionar como uma chave fechada quando está diretamente polarizado. Isso é, tem o nível lógico 1 do lado do anodo. O diodo se comporta como uma chave aberta quando está inversamente polarizado. Nesse circuito aparece o nível lógico 0 na saída devido à resistência R1, que está ligada no terra. Esta resistência é chamada de pull-down. Aqui, com 2 entradas, temos 4 combinações possíveis. Veja na tabela verdade. Para analisar é só fazer como foi feito antes. Quando a entrada A é 0 e a entrada B também é 0, os 2 diodos estão abertos, então a saída será 0. A saída na tabela verdade é 0 na primeira linha. Quando a entrada A é 1 e a entrada B é 0, só D1 conduz,
mas já é o suficiente para fazer a saída ir para 1. Na segunda linha da tabela verdade, a saída é 1. Para a entrada B igual a 1, a saída vai ser 1 também. Agora é o diodo D2 quem conduz. A terceira linha da tabela verdade também é 1. A última possibilidade, o 1 é aplicado às duas entradas. Os dois diodos conduzem e a saída é 1. Na tabela verdade, a quarta linha também é 1. Viu como é fácil analisar um circuito lógico? Não tem malhas, não tem nós, nem lei de Ohm. E analisar um circuito lógico é simplesmente levantar a tabela verdade. Mas que função lógica é essa? Basta olhar a tabela verdade e fazer a pergunta: quando a saída assume um valor 1? A resposta é quando A ou B forem 1. Então, essa é a função lógica OR, representada pela porta OR. Veja o símbolo na figura. Para memorizar, eu vejo a parte do O na palavra OR na entrada da porta. E se for colocado um transistor na saída desse circuito, teremos uma nova função. A nova função é a combinação da função OR seguido da função inversora. Essa combinação gera uma nova função, a função não OR. Em português, o não representa a função inversora agindo sobre a função OR. Em inglês fica mais fácil, é NOR. Esse N é de NOT. Nesse caso, não precisa analisar todo o circuito novamente para levantar a tabela verdade. Basta escrever a tabela verdade da função OR, onde a saída é 1 quando A ou B forem 1. E depois de inverter tudo, veja que simples. O símbolo também é bem fácil de desenhar. É só colocar a bolinha da inversão na saída. Muito fácil essa eletrônica digital. Esse é o tipo do raciocínio muito usado na eletrônica digital. Combinar funções conhecidas para gerar uma nova função. Agora veja o circuito da figura. Parece o circuito da porta OR de cabeça para baixo. Agora você já sabe como proceder para levantar a tabela verdade. Olha ela aí prontinha. Vou deixar para você conferir. Para saber o nome dessa função, faça a pergunta-chave. Quando a saída assume o valor 1? A resposta é clara. Quando as entradas A e B forem 1. Então você já sabe o nome dessa porta. Isso mesmo, é a porta E. E em inglês é conhecida como AND. Se você não aprender as portas lógicas, pelo menos o seu inglês vai melhorar. Veja o símbolo da porta lógica E ou AND. Agora não tem aquela curvinha da letra O, mas tem a letra D. Esse pessoal que bola esses símbolos é muito esperto. E se for colocado um transistor na saída dessa porta E? Agora você já sabe o que fazer. Inverta a saída da tabela verdade da função E. Essa é a função não E, ou NAND em inglês. Aqui o nome da porta em inglês fica melhor de pronunciar, você não acha? E o símbolo é muito simples, basta colocar a bolinha na saída. Na verdade, existem 3 funções ou portas básicas. É como as 4 operações básicas. Essas portas e funções todo técnico tem que conhecer. São as funções OR, e inversora, ou OR, AND e NOT. Todas as outras funções da álgebra de Boole derivam de uma combinação dessas funções básicas. Por exemplo, as funções NAND e NOR. E as famílias das portas lógicas? Na prática, uma porta lógica pode ser construída de inúmeras maneiras, até mesmo com relés. Mas a primeira família a fazer sucesso foi lançada em 1960. Usava uma alimentação de 3,6 volts. Isso parece familiar, não é mesmo? É a família conhecida como Resistor Transistor Logic, RTL. Veja na figura um exemplo da porta NOR. Bem interessante esse circuito. Outra família lógica que também fez sucesso por essa época foi a família Diode Transistor Logic, DTL.
Veja na figura. Essa você já conhece. A gente estudou há pouquinho. Entre 1960 e 1970 apareceram muitas outras tecnologias, como HTL, ECL, PML e MOSFET Logic, mas nenhuma se firmou. A mais durável foi a ECL, que ainda hoje é produzida, mas tem um custo muito alto. Na figura você pode ver uma porta ECL. Em 1970, apareceu a margarida, a tecnologia que ganharia o mercado e é conhecida até hoje. A tecnologia TTL, Transistor Logic, e começou a bombar mesmo a partir de 1972, com o lançamento da família 7400. Todo mundo já ouviu falar? O segredo desse circuito é usar uma saída totem pole. Um transistor liga para o positivo e o outro para o terra. Um de cada vez, é claro. Eu já falei sobre esse tipo de ligação aqui nesse canal amalucado. Claro que mais tarde surgiu a versão CMOS, a família 4000. Veja na figura. Veja o circuito lógico de uma porta inversora da família TTL. Eu sempre achei esse circuito muito louco. Como esse circuito funciona? Está lá no mesmo vídeo do Totem Pole. Existem mais algumas variações da família TTL. Uma das mais importantes é a saída coletor aberto, ou Open Collector, OC. Veja na figura exemplo de uma porta inversora do tipo Open Collector. Observe que a saída tem um transistor com um coletor ligado direto à saída. Você tem que completar o circuito por fora, colocando a resistência de pull-up. Esse tipo de circuito permite duas portas em paralelo. Já o TTL convencional não pode. Se um transistor ligar para o positivo e o outro para o terra, vai ter cheiro de ampere queimado. A característica mais importante dessa família está no fato de que ela é alimentada com uma tensão de 5 volts. Assim, para os componentes dessa família, o nível lógico 0 é 0 volt ou próximo disso. O nível lógico 1 é sempre uma tensão de mais 5 volts ou próximo disso. Veja na figura os níveis admitidos por essa família. Um exemplo típico são as entradas e saídas do Arduino. O padrão é TTL. A tensão máxima na saída é 5 volts e a corrente máxima é 20 mA. A família CMOS é mais versátil. Pode ser ligada a uma tensão que pode variar de 3 a 15 volts. E a grande vantagem é o baixo consumo, característica do transistor MOSFET. As portas da família CMOS são muito sensíveis à estática. Se deixar uma entrada aberta, ela capta até pensamento. E se tocar nos terminais, pode queimar o CI. Talvez por isso não seja tão popular como as robustas portas TTL. E esses são os conceitos básicos sobre portas digitais. Claro que o tema não se esgota aqui, muito pelo contrário. Agora que vamos entrar no mundo da eletrônica digital. Mas os conceitos tratados aqui são fundamentais. A porta está aberta. Guarde esses conceitos com carinho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!